Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio eu tenho de poder compartilhar com você a palavra de Deus. Nesse ano de 2025, nós estamos com um tema, um lema, celebrando com gratidão ao Senhor. E nesse mês de abril, nós estamos celebrando o episódio da saída do cativeiro do Egito, do povo de Israel, e trazendo para nós lições importantes, aprendendo com essa história. Eu quero hoje ler com você, ou para você, Romanos 6, versículo 23, que é tão conhecido, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Falando sobre cativeiro, falando sobre circunstâncias que nos prendem, obviamente que o pecado, a transgressão à vontade de Deus é uma cadeia, é um aprisionamento. Quando a pessoa não quer praticar na carne, não quer praticar com seus atos, mas há uma guerra, uma peleja, uma batalha aqui dentro. Eu não sei como está você, como é você, como você age e reage, interage com essas circunstâncias, com essas situações. Alguém escrevendo sobre a morte, disse que a morte ela é merecida porque ela é um salário, porque salário é algo que você trabalha ou faz alguma coisa para receber aquilo. Então, nesse pensamento, nessa ordem, se o salário do pecado é a morte, significa que alguém trabalhou, alguém operou com o pecado em sua vida, com a transgressão à lei de Deus, e o recebimento, a paga a essa transgressão é a morte. Então, a morte é um salário. A morte é um salário da transgressão. Em oposição a isso, a vida eterna é um dom gratuito, é um presente de Deus, é uma dádiva do Senhor. Como então nós resolvermos essa situação? O versículo anterior diz: libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, o desprendimento do pecado, a soltura dessa escravidão do pecado, se chama libertação. Então, quando nós analisamos um povo que está cativo em um lugar, aprisionado, obrigado a servir de uma maneira brutal, nós falamos a semelhança do pecado que oprime a vida de uma pessoa. Você deve conhecer alguém, ou talvez isso esteja acontecendo com você, ou já um dia aconteceu com alguém que você conheça, de alguém que faz algo, pratica algo, e aquilo lhe é uma penitência, aquilo lhe é um castigo, aquilo lhe é uma escravidão, porque a pessoa queria se livrar daquilo, quer se livrar daquilo, não quer praticar aquilo, mas está cativo, está aprisionado. Geralmente, quando alguém é entrevistado, pós-crime, e em tantas outras circunstâncias, até familiar, quando alguém está amarrado pelas drogas, pelos vícios ou qualquer outro tipo de vício que se possa relatar ou nominar, não há uma confiança plena, não há um crédito pleno em quem está ouvindo que aquela pessoa realmente está presa. Imediatamente se pode dizer: poxa vida, é falta de vergonha, não precisava estar assim. Em algum momento, sim, pode ser, falta de vergonha, não precisava estar daquela maneira, mas o que a Bíblia fala é que o pecado é uma prisão, trancafia a pessoa. Até que ponto alguém que está amarrado por cordas de pecado oferece resistência para não cometer ou se esforça para se libertar daquilo,
Eu não sei dizer, acho que é um mérito divino, é para Deus saber de cada um. Porém, penso que há pessoas que realmente estão trancafiadas, amarradas, enjauladas, perdão a expressão forte, enjauladas como alguém que quer se libertar daquilo e não consegue. Então a Bíblia diz que o salário desse pecado é a morte espiritual, separação de Deus. Porém, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então existe um grito preso dentro de cada pessoa que está presa por vício. Preste atenção. Da mesma forma que pessoas há que estão presas em vícios e querem se libertar, há um grito preso dentro dela para essa libertação. Ocorre que quando Deus, pela palavra eu posso dizer, que percebe na vida da pessoa uma vontade para se libertar, essa pessoa é ajudada por Deus. Deus sempre vai enviar recursos. O problema todo é que existem pessoas que variam no seu desejo, na sua vontade, no seu querer. Ora tem uma vontade forte, ora tem uma força fraca para conseguir isso. Mas quando Deus vê dentro de nós o desejo, a vontade de livrar-se dessa circunstância, sempre Ele vai enviar ajuda. Então, lendo de novo, o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não existe um encaminhamento à vida eterna a não ser por Cristo Jesus. Atos 4 diz que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o de Jesus. Filipenses 2 diz que ele morreu e ele ressuscitou e foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome. Nome que as criaturas ou os seres que estão no céu, na terra, embaixo da terra se dobram e toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele, o Senhor Jesus, disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas ele também disse: para isso se manifestou o Filho de Deus. João escreveu, os evangelistas escreveram, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, o Senhor não apenas liberta uma pessoa do cativeiro do pecado, mas ele também desfaz o cativeiro, para que a pessoa nunca mais volte para lá. Por quê? Porque foi ele quem morreu, o Senhor Jesus, para estender graça e bondade a quem o aceitar e quiser, para então ter a vida eterna. Enquanto eu falo com você, eu não sei, repito, em que nível de cativeiro você está preso ou presa. Mas uma coisa eu lhe afirmo: não há nenhum tipo de cativeiro que não seja quebrado, que não seja destruído pelo poder do Senhor, pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Então, exatamente agora, enquanto lhe falo, você pode invocar o nome de Cristo, quer seja para você ou uma oração intercessória para alguém. Se for para você, facilita para você, porque é você que está pedindo, é você quem está clamando. Se for para outra pessoa, tem a sua valia, porque é uma oração intercessória, e quando clamamos ao Senhor, Ele envia recursos para aquela pessoa decidir. Então, no dia que chamo hoje, eu repito, o salário do pecado continua sendo a morte. Porém, o dom gratuito de Deus continua sendo a vida eterna por Cristo Jesus. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.